Amém. Oh, glória a Deus. Ux. É sempre gratificante, mas bastante desafiador subir aqui e ministrar um culto de domingo também. É uma responsabilidade ainda maior, porque no domingo a casa sempre está mais cheia, né? Temos mais visitantes, temos a nossa família. E tem sido um tempo tão maravilhoso poder estar servindo nesta casa, poder estar fazendo parte da família Monte Forte e fazer parte da vida de cada um de vocês. É um desafio para mim e para minha esposa sair de casa às vezes e deixar os nossos filhos. Graças a Deus, ao Senhor bom Deus, hoje o mais novo a gente conseguiu resgatar para a gente, tá com a gente aqui, tem procurado a palavra de Deus, foi batizado aqui no último batismo. Tive a honra e o privilégio de batizar a minha filha, tive a honra e o privilégio de batizar o meu filho mais novo, e para a glória e honra do Senhor, o meu filho do meio virá, em nome de Jesus. Antes de eu passar a palavra para a Cris, enquanto nós estávamos louvando, o pastor tem um costume que eu tenho observado desde que eu entrei aqui. E numa outra oportunidade eu tive o privilégio de falar que muitas vezes o pastor vira para aquela parede e ergue os braços e louva. E desta vez eu tive uma visão maravilhosa. Existia um portal aberto naquele momento, aonde anjos desciam e subiam. Em um determinado momento, Ele mesmo desceu para caminhar no meio de nós nesta noite. Ele está aqui porque você está aqui. Ele está aqui porque a família Monte Forte se reúne para Ele, por Ele. Então, fala para o seu irmão do teu lado aí: obrigado por fazer parte dessa família. Fala aí. E para você que foi um convidado hoje, primeira vez que você está aqui, esta é uma família para pertencer, amém? Vamos lá então, vamos duelar aqui hoje. Vamos brigar, né? Tudo é para honra e glória do Senhor. Boa noite, igreja. Shalom, família Monte Forte, alegria e temor, né? Está servindo ao Senhor, mas nada é de nós, vem tudo dele e é para Ele. Então, esteja com seu coração aberto para você receber não o que vem de nós, mas que vem do céu. E nós estamos então numa série Famílias Apostólicas. Famílias apostólicas nós temos entendido até aqui que são famílias que entenderam o seu propósito no reino, que entenderam que tem que fazer da sua família um pedacinho do céu, proclamar o reino aqui, fazer com que as pessoas elas vejam a família como Deus quer que elas sejam, e não como o mundo está transformando, tentando transformar a família. E essa casa aqui também é uma família espiritual. E na família nós temos um lugar à mesa. Na família, tanto a nossa família de casa como a nossa família da fé, a gente tem um lugar, porque Deus fez assim, para nós sentirmos falta, né? São pessoas ali num grupo que a gente fica conhecido, a gente fica próximo e a gente sente falta daquela pessoa. Então a nossa família é um lugar único, singular, aonde Deus quer nos moldar. Você pode pensar talvez que você nasceu na família errada,
mas isso não é verdade. Deus te colocou na família certa. Amém? Nesse lugar você vai ser moldado, nesse lugar você vai ter as suas habilidades ali refinadas. Então, nesse lugar aqui é um lugar que a gente vem sendo moldado. Né? E a gente convida vocês que estão vindo pela primeira, segunda, terceira vez a pertencer. Amém? Amém. Vamos lá então, quero que vocês peguem as suas Bíblias, abram lá em Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1. Existem muitas chaves na Bíblia para que nosso relacionamento, nosso casamento, nossa vida, nossa comunhão em família, ela seja de acordo com os princípios de Deus. O que nós vivemos hoje no mundo é uma distorção de princípios e valores que foram plantados no homem desde a fundação da terra. E essa visão de uma família moderna, essa visão de uma família que não carrega o DNA de Deus, tem atrapalhado a identidade dos nossos filhos, tem atrapalhado a identidade das nossas crianças, tem atrapalhado a nossa identidade. Amém? Todos encontraram? Então vamos lá. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Eu gostaria que você prestasse atenção numa chave muito importante aqui. Hoje, enquanto eu lia esse primeiro capítulo, o capítulo 12, o primeiro versículo, perdão, aonde ele fala: vá para a terra que lhe mostrarei. Já estava pronto? Ele já sabia para onde ele teria que ir? Sim ou não? Quando Deus falou a Abraão, ele não disse vá para aquela terra. Vá e eu lhe mostrarei. Mas muitas vezes nós precisamos saber para onde nós estamos indo, senão a gente não se move. Eu quero contar para vocês rapidamente, talvez alguns de vocês já tenham ouvido um pedacinho da nossa história, um pedacinho de como começou a minha vida e a da Cris como um casal. Nós éramos dois jovens, eu tinha 18 anos, a Cris tinha 16 anos, e de repente nós estávamos grávidos. Não tem um de repente? Pois é. Mas enfim, nós jovens, conhecendo e descobrindo o que seria a nossa, como seria a nossa vida, ou plantando como nós desejaríamos como era a nossa vida. De repente a gente se volta para si e nós temos aí um desafio de nos tornarmos marido e mulher. E não só marido e mulher, pais. Dois jovens se tornando pais. Nasceu a primeira filha, a Rafaela. E como a maioria de nós, ou a grande maioria de nós faríamos numa situação dessa,
a família, ela acolhe esses jovens e coloca elas debaixo das asas, e ali permanece aqueles jovens sendo pais, mas num ambiente onde eles também são filhos. E essa família que nos acolheu foi a minha família. Não que a família da Cris não tenha nos acolhido, mas aonde a gente foi morar foi nos fundos da casa do meu pai. E essa história não é uma história única, exclusivamente nossa, é uma história que se repete, né? Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria conhece alguém que tem uma história semelhante, ou um vizinho, ou um parente que tem a história parecida com a nossa. Mas o que de fato acontece quando nós, como casal, recebemos esse cuidado de filho? Porque ali a gente estava sendo cuidado num ambiente que não era nosso. Quando um casal, mesmo que jovens, se casa, ele precisa necessariamente do seu lugar. Ele precisa necessariamente da sua casa, do seu território. Por quê? Porque aquele ambiente aonde você está, ou aqueles jovens estão, não pertencem a eles, pertence ao pai e à mãe de um deles. Então toda bênção que é derramada nos céus para este casal não consegue chegar. Eles não são abençoados porque a cobertura que há ali não é a cobertura deles, e sim a dos pais. E durante muitos anos da nossa vida, nós passamos por esse ambiente aonde nós não víamos nenhuma prosperidade na nossa vida. Nenhuma prosperidade financeira, nenhuma prosperidade de saúde, de abundância, porque naquele ambiente, eu, homem da casa, que fui designado por Deus para ser o cabeça da casa, para me tornar um marido que protegeria a minha esposa e meus filhos, eu estava ali chupando o dedo, sendo filho, sendo cuidado pelo meu pai e pela minha mãe. E nada conseguiria me tirar daquele ambiente, porque era muito confortável para mim. E quando isso acontece, há sempre uma batalha. E a mulher, ela não consegue romper essa batalha, porque o homem é o cabeça, o homem é o líder. E se ele entende essa liderança de uma forma errada, ele influencia a sua esposa, a sua companheira, a entender também de uma forma errada. E acaba-se entrando numa zona de conforto, que de conforto não tem nada. E o casamento começa a ir para uma ruína. Ou o relacionamento começa a ir para uma ruína. Porque nesta época nós nem casados éramos. Nós não éramos casados. E não passava nem pela nossa cabeça, né, em ser casados. Nós não queríamos, estava bom. Para quê? Para que isso? Para que se casar? Para que sair daquele ambiente? E aí o inimigo pega a gente, dá uma rasteira, dá outra. E o nosso casamento, ou o nosso relacionamento, quase foi à ruína. Nós com 2 filhos, a Rafaela, e nesse período já tinha nascido o Murilo, o filho do meio. Nós tivemos desentendimentos no nosso relacionamento.
permanecemos durante um período separados, até que nesse momento eu saí deste ambiente. A Cris ficou morando nos fundos da casa do meu pai e da minha mãe, mas aquilo incomodava tanto ela que ela não conseguiu permanecer naquele ambiente, e ela saiu. E no momento que ela saiu daquele ambiente, eu consegui perceber o quão mal eu estava sendo com a minha família, com os meus filhos e com minha esposa. Porque naquele ambiente eu consegui perceber que eu deveria ser um homem de verdade, e não mais um menino que era cuidado pelo pai e pela mãe. Falar isso hoje para vocês abertamente é mexer nas feridas da gente. Hoje, enquanto eu estava preparando o que eu traria para vocês, eu me emocionei várias vezes de lembrar o quão menino eu fui quando eu precisei ser um homem de verdade. Quando eu precisei realmente ser o homem segundo a palavra de Deus. Para você que é jovem, que pensa em se casar, busque um lugar fora de casa. Não queira casar e ficar debaixo das asas dos pais de vocês. Este é um ambiente que pertence aos pais de vocês, e todas as bênçãos que serão derramadas ali serão para eles e não para vocês. Toda bênção que for derramada num ambiente que for para você, você precisa preparar esse ambiente. Ele precisa ser seu. E por mais que seja uma casa de aluguel, é seu, você paga por isso. Não é de uma outra pessoa, é seu, é seu. Amém. Vou pedir para vocês abrirem então em Efésios 5, 24 e 25. É uma palavra bem conhecida, mas vamos olhar ela de mais uma vez, reforçar. Não sei se vai estar aqui. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É pouca coisa o que um marido de verdade, posicionado no lugar que ele tem que estar, é pouca coisa que ele tem que amar sua esposa. Não é pouca coisa, né? E a esposa a mesma coisa. Pois não há submissão sem amor e não há amor sem submissão. E amor não é um sentimento. Amor não é aquele sentimento de início de namoro, de primeiros meses de casamento. Não tem nada a ver com isso. O amor é uma escolha. Amém? Nós escolhemos amar, nós escolhemos no momento de tribulação olhar o melhor daquela pessoa. Às vezes no momento que a esposa está triste, depressiva, é olhar a essência dela, olhar que aquilo é passageiro, mas que a essência dela, a verdadeira essência dela, não é aquela. Amém, igreja? Essa palavra submissão, ela foi muito difícil para mim entender,
quando meu marido não tinha uma missão, né? Quando ele era um menino. Então, hoje eu digo, é muito fácil nós sermos mulheres submissas quando o nosso marido sabe a missão. Nós somos as auxiliadoras do marido, na palavra diz que nós somos auxiliadoras. Então, fica muito mais fácil nós sermos submissas. E antes disso, até antes de conhecer Jesus, eu me posicionava muitas vezes como homem sacerdote da casa. Queria resolver as coisas. Até há poucos dias, aquela velha natureza quis vir à tona. A gente estava com obra na nossa casa que a gente vai ir morar e o povo não entrega, não finaliza. E um dia eu disse assim, deixa que eu vou lá e vou resolver. Deixa que eu vou lá. E aí a arquiteta começou, né, assim, dar um passo para trás, assim. Eu disse, porque se eu for lá, eu resolvo. Daí eu já fico cega, não vejo mais nada e eu resolvo. Aí o Espírito Santo já veio, né? O que tu tá falando? Meu Deus, eu já tinha ido embora, então eu não pude pedir perdão para ela, mas eu pedi perdão para Deus por essa minha atitude, porque essa velha natureza estava querendo vir à tona. Eu não sou, mas eu não preciso mais ser assim, porque hoje eu tenho um marido como um marido tem que ser. Amém? Em nome de Jesus. E eu declaro, maridos, que todos vocês sejam como maridos têm que ser, em nome de Jesus. Amém? E mulheres também, sejam como mulheres têm que ser, como o Senhor nos orientou na palavra, né? Nossa submissão é auxiliar, não é que você é menos. Não tem nada a ver com isso. Eu sempre pensei, submissa é aquela que aceita tudo quieta, calada, toda a ordem do marido, e não tem nada a ver com isso. É andar os dois juntos sobre a mesma missão. Amém? Então, eu queria falar uma coisa sobre submissão, mas eu não me lembro mais o que era. Fugiu. Mas então, quando nós nos casamos, o que eu imaginei de um casamento? Que um casamento, ele iria ser como um rio. Imaginem vocês, como um rio que flui naturalmente. Ele não precisa se esforçar, né? O rio, ele não faz força para ele correr. E eu pensei que o casamento fosse assim, vai acontecendo como tem que ser e vai de boa. E na verdade, o casamento é uma pessoa. Eu descobri que o casamento é uma pessoa. E essa pessoa cuida das áreas da vida dos nossos filhos. E essa pessoa, ela tem que ser cuidada, alimentada e vigiada. E quando nós não alimentamos essa pessoa, nós não cuidamos dela e não vigiamos ela, o que acontece? O que o Rolson já roubou minha pregação, já falou antes. E o nosso casamento foi assim, ele não foi cuidado porque nós muito jovens não sabíamos, não tínhamos instrução e não sabíamos que isso tinha que ser cuidado. Nós fomos mais focados nos filhos. Então eu digo hoje, casais, cuidem dos seus casamentos, tirem um tempo para vocês, olhem, observem como está a sua esposa. Como o pastor sempre fala, né? Quer saber como é um marido? Olhe para a esposa, vê se ela está feliz, se ela está se cuidando, se ela está bem. Então, são coisas que a gente tem que aprender a reconhecer, como o nosso marido gosta de receber amor, como a nossa esposa se sente amada. Pode falar. Roubou minha parte, vou roubar toda. Então, é muito difícil, né? Não, eu vim num desafio, né, gente? Porque assim, ó, todo culto o pastor pregava as coisas que eu queria pregar. Eu tive que lutar, gente, para achar uma palavra.
E agora o Robson também vem com essa, né? Mas tudo bem, a gente está aqui para isso. Não, eu vou falar outra coisa. A gente tem que prestar atenção no que o nosso marido está falando e o que a nossa esposa está falando, porque eu enxergo as coisas de um ângulo e o marido ele enxerga de outro. E nós aprendemos isso procurando um caderno. E eu procurei meu caderno, e ele disse: tá ali? Como que eu não vi? Porque tu olha por outro ângulo. Então, escute seu marido. Eu não gostava de escutar o meu marido. Eu achava que ele estava me repreendendo. Eu achava que ele estava assim sendo, falando coisas grosso. Coisas desnecessárias. Mas quando eu comecei a ouvir as coisas que ele fala, então eu entendi que tem muitas coisas que ele me direciona, que eu não consigo ver sozinha. E também os maridos também escutem as suas esposas. Esses dias ele estava, já faz anos eu acho isso, para fechar um negócio. E quando ele falou, veio assim, sabe? Isso não vai dar certo. E eu disse: mas amor, esse negócio tem escritura, tem documentação correta. Ai, para, tu não sabe que vai dar certo. E eu disse: tá bom, só foi um toque, né? E foi um tempo que ele chegou e disse: olha, aquele negócio lá deu ruim. O meu antigo eu ia dizer assim: eu te avisei. Mas, como eu conheci Jesus, sou uma nova criatura, eu não falei nada. Diretamente. Não falei nada. Então... o teu olhar fala. Mas a minha boca não falou. Então, nós temos que aprender a ouvir o nosso companheiro e nossa companheira. Amém? E tem uma coisa que a gente tem que vigiar muito. É quando nós estamos intolerantes com o nosso marido e com a nossa esposa. Quando tudo que eles falam, a gente... parece que está sendo atacada, né? Quando isso acontece, irmão, irmã, é porque nós precisamos perdoar mais. Nós estamos perdoando pouco quando isso acontece. Então, nós precisamos perdoar mais. Então, vigie seu casamento, que é uma pessoa, e você tem que lembrar dessa pessoa todos os dias. Olhar como está essa pessoa. Ela foi alimentada hoje? Como se alimenta um casamento? Como se alimenta a pessoa do casamento? Como você está bonita hoje. Com elogio, amando e perdoando, prestando atenção nessa pessoa. E assim, quando a gente está bem com Deus, a gente se sente melhor. Então, muitas vezes a gente espera do nosso cônjuge algo que só Deus pode nos dar. Eu esperei muitos anos algo do meu marido que só Deus podia me dar, que é a minha identidade. Como eu não sabia qual era a minha identidade, eu esperava que ele viesse falar: você é inteligente, você é criativa, você é uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa. Mas os maridos, muitas vezes eles estão com outras distrações, ocupações, não distrações, ocupações é melhor. E mesmo assim, mesmo que você receba muito elogio, tem algo que você só vai receber de Deus. E esses dias eu acordei assim, não estava muito bem, e meu marido falou uma coisa e me despertou um gatilho. E eu fui lá para o passado, aquele gatilho me despertou algo lá do passado, que não estava bem resolvido, né, pastora? Depois eu contei para a pastora. E eu me senti muito mal. E o pobre do marido nem imaginava
o que estava acontecendo, porque foi tudo aqui dentro. E aí eu pensei, cara, eu me senti pequena, feia, nada. E eu pensei, o que eu faço? Vou ficar esperando ele me dar, ver que eu estou triste e me dar um elogio? Não. Eu vou para o meu lugar de guerra, para o meu quarto. Amém? Você tem que ter um lugar de guerra. E eu fui para o meu quarto, eu entrei que nem um gatinho lá, assim, bem pequenininho, um gatinho feio. E eu entrei lá e disse, Senhor, me faz eu me enxergar como Tu me vê. E eu saí de lá como um leão. Amém? Glória a Deus. Então você também pode fazer isso. Você tem essa ferramenta, você tem essa arma. Quando algo não está bom, às vezes a gente se magoa com uma coisa que o outro nem sabe, nem imagina. E por que a gente vai ficar se alfinetando e se ofendendo? Vá para o teu quarto de guerra e ali você vai vencer a batalha. Amém? Saí de lá, ele não entendeu, foi nada, porque eu saí assim e voltei assim, cantando, você é precioso, mais raro que amor puro. Nem é assim a música, tudo bem. É um desafio, né, gente? É um desafio. E o que eu iria fazer antes? Eu ia ficar uma semana emburrada, braba. E eu sem entender nada. Sem entender nada. O marido sem entender nada. Só eu que era assim? Mais alguém? Só eu. Não. Tem mais alguém aí? Pelo amor de Deus, não deixa a gente sozinho aqui, viu? Fala a Deus. E eu era assim, eu me orgulhava muito. Eu dizia assim, olha, eu demoro para ficar braba, mas quando eu fico, demoro para sair disso. Que coisa ruim, gente. E não é para o outro, é para a gente mesmo. A gente vai criando um monte de toxina, um monte de coisa ruim para a gente mesmo. Vai criando ferida, casca de ferida, coisa ali, pus ali dentro, aquela coisa horrível. Então resolve. Posso contar uma coisa? Permite? Lembre-se que nós moramos na mesma casa, você pode falar. Teve um dia, na saída, eu fui buscar o carro e a Cris ficou na porta. E o pastor falou para a Cris, pois é, tu tem que deixar o orgulho de lado e não sei o que. Eu, fala a Deus. Tá, entrou dentro do carro, pegou o chimarrão, encheu. O pastor acha que eu sou orgulhosa, eu não sou orgulhosa, coisa nenhuma. Eu? Orgulhosa? Como assim? Gente, isso é a vida real. Isso é vida real. Isso é um pouco da gente para vocês. Porque numa família que compartilha, a gente consegue crescer e se desenvolver. É na mesa, é no compartilhar estas coisas que a gente encontra muitas das respostas dos anseios que nós temos. E falar de orgulho, falar do passado, às vezes machuca. E o passado realmente tem que ser trancado, como foi colocado na sexta-feira, o pastor pregou. A porta do passado, ela precisa ser fechada. Mas a gente precisa saber aquilo que a gente guardou lá para não acessar mais. Porque se a gente não souber o que a gente guardou naquele passado nojento, ele escapa de alguma forma e nos atinge de novo. Porque nós prendemos, mas não sabemos o que prendemos. E se a gente não sabe aquilo que a gente está tentando prender, ele dá um jeito de escapar. O orgulho, a falta de perdão é algo que dissemina qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Você não está
bem consigo mesmo e joga toda a responsabilidade para o outro. E você fica ali apontando, e é desumano isso com o seu companheiro. Não é bom. E homens, vocês fazem isso com as esposas de vocês também. Vocês fazem porque nós pensamos de maneiras diferentes do que elas. Quer falar mais alguma coisa aí? Antes de eu entrar na outra. Posso entrar? Vamos lá. É um bate-papo aqui, gente. A gente não organizou nada, tá? O pastor lançou o desafio e até sexta-feira eu ia deixar a Cris ministrar. Mas daí ela pediu com bastante carinho. Daí eu estou aqui hoje. Mas enfim, relacionamentos, aonde a gente aprende a se relacionar. E agora eu vou roubar um pouquinho da pregação da Cris aqui, mais um pouquinho, tá? Tu quer falar sobre isso? Depois eu complemento. Então vamos lá. Onde nós fomos moldados a ver um relacionamento? Primeiro é em casa. Primeiro lugar onde a gente aprende a ser pai e mãe é com os nossos pais. Então, um pouquinho de como a gente absorveu os relacionamentos, a gente trata o nosso hoje. Então, faz um esforço agora, fecha os seus olhos e veja como seu pai tratava sua mãe, como sua mãe tratava seu pai, e bem provável que você tenha repetido esse padrão dentro da sua casa. E se você não repete ele, você está repelindo isso, e pode ser ruim também. Depois que nós saímos da casa dos meus pais, que nós começamos a nossa jornada como família, chegou o nosso terceiro filho. Foi comemoração da casa que a gente tinha construído. 9 meses depois, exatamente 9 meses depois da mudança, nasce o Felipe. É no calendário ali, ó. Foi em comemoração à nossa casa. Chega o nosso pequenininho hoje, que já está maior que o pai. Oi? E vou mudar de novo a casa agora. Mas eu já fechei a fábrica. Só se for do Espírito Santo, gente. Você não me coloca numa enrascada. Mas quando eu me deparei com isso, tá? Quando eu me deparei com essa realidade, não foi porque o Espírito Santo veio e me deu essa visão. Ele poderia ter feito isso, mas não foi assim. Eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar entendimento de como eu poderia ser uma pessoa melhor, de como eu poderia ser um pai melhor, de como eu poderia ser um marido melhor. Amém. Eu fui fazer processo de coaching, eu fiz formação em coaching e ainda estou buscando novos conhecimentos, porque eu quero que a minha esposa seja a melhor esposa do mundo. Eu quero que os meus filhos sejam os melhores filhos do mundo. Eu quero deixar um legado para essa terra. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E aonde vocês podem buscar isso? Na palavra, mas em livros, em seminários, em vídeos. Procurem ser maridos e esposas melhores. Procurem ser pais e companheiros melhores. Pais, mães, que se desafiam a fazer algo diferente para seus filhos. E muitas das vezes dizer um não é dizer um sim para o futuro do seu filho. Dar os limites necessários que hoje muito do mundo traz para nós, que é errado. Não é errado, é princípio. E princípio é inviolável, é inquebrável.
não muda. Eu quero dividir com vocês um dos livros que o pastor aqui já pregou ele aqui nessa igreja. Essa igreja aqui, a primeira vez que eu vim aqui, que eu tive a oportunidade de falar com o pastor, eu disse: pastor, essa palavra que o senhor prega no púlpito todos os domingos e sexta-feiras precisa sair dessa igreja. Essa palavra, as pessoas estão sedentas por ouvir, porque é uma palavra de instrução, baseada na Bíblia, se traz para o nosso cotidiano e nós conseguimos usar a palavra de Deus no dia a dia, nos nossos relacionamentos como marido e mulher, como pais, como mães, como vizinho, como um colaborador melhor, como um patrão melhor, como um cidadão realmente precisa ser. E esse livro que o pastor já pregou aqui, e eu gostaria de trazer para vocês, e quero lançar o desafio aqui, que vocês procurem, que vocês leiam as 5 linguagens do amor. Quantos de vocês aqui já conhecem? Levanta a mão. Agora eu quero só que os homens levantem a mão. Vocês já leram esse livro? De verdade? Ou só conhecem? Porque só conhecer não vai fazer diferença nenhuma. Agora, você pegar esse livro, você olhar e entender qual é a sua linguagem de amor. Porque primeiro, para você amar alguém, você precisa se amar. Você não pode esperar que a outra pessoa venha completar o seu amor. É um fardo muito pesado para ela carregar. Eu primeiro preciso entender quem eu sou de verdade. Você precisa entender quem de fato você é. E nada depois disso vai lhe faltar. E quando o seu companheiro chegar, vocês são 2 em 1. Não é 2 metades formando 1. É 2 formando 1. Vocês conseguem entender que não é metade? Ninguém é metade de ninguém. Ninguém é a tampa da panela de não sei o quê. Alguém diz: eu sou uma frigideira porque eu não encontrei a minha tampa. Pô, eu sou uma leiteira então. Não pode ser assim. Você é inteiro, por inteiro. Deus lhe fez inteiro. Você não é metade de ninguém. Você não deve ser a metade de ninguém. Aí, quando você descobre quem você é, você consegue transbordar na vida do outro. Você consegue transbordar, porque você não é mais não é mais uma metade. Você é por inteiro. E as 5 linguagens do amor fala sobre formas que as pessoas têm de se sentir amadas. 5 se sobressaem, mas existem outras. Só que você só vai descobrir isso no momento que você mergulhar para dentro de si e se permitir se ver como você é de verdade. E aí você vai olhar para o outro e você vai entender qual é a linguagem de amor. E não vai ficar mais pesado, porque você vai entender. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês. A linguagem de amor da minha esposa, deixa eu olhar aqui. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é estar junto assim. Ela está lá e eu estou aqui olhando a televisão, olhando a Netflix. A televisão não pode nem estar ligada. Amém. Gente, eu sou um cara que se botar Relâmpago McQueen na televisão, eu fico aficionado. Qualquer coisa. Torcendo por o Relâmpago McQueen.
Como é que eu vou dar um tempo de qualidade para minha esposa com a televisão ligada? Não tem como. E durante muito tempo da nossa vida, eu não sabia disso. E nós brigávamos por causa disso. Ela reclamava atenção. Mas eu estou aqui do teu lado, como assim? Mas tu não está comigo. Tu está com a televisão, tu está com um livro, tu está com o celular. Gente, vocês não têm noção que eu não posso estar lendo. Não é o tempo de qualidade que ela merece, que ela deseja ter comigo. E quando a gente entende isso, não se torna mais pesado. Isso se torna leve. Porque naquele momento, e assim, não vamos viajar, não é um dia inteiro, não é meio-dia. Às vezes, é 10 minutos de conversa olhando no olho, que fazem toda a diferença para o resto do dia, para o resto da semana. Tirar um tempo de qualidade com a minha esposa não é um fardo. Às vezes não é nem sair para jantar, muitas vezes ela me cobra. Pastor aqui ainda incita, não pode ser na carrocinha de cachorro quente. Mas, pastor, é bom. Mas não pode. Às vezes não precisa. Gente, eu não preciso. Embora muitas vezes a gente saia para fazer isso, não é isso que o tempo de qualidade pede. Não é. A minha linguagem de amor, eu me sinto muito amado com atos de serviço. E ela sabe disso, mas num tempo passado não sabia. E aí? Eu chegava em casa, minha esposa me esperando para conversar, e tem um fato que ela conta, que ela tinha um sonho de quando ela casasse, o marido, ela ouvia os pais conversar na cama, né? E ela ficava lá, a criança, ouvindo os pais conversar, e ela imaginava isso. Isso acontece? Pensa num cabra bom de cama que sou eu. Deito e durmo. Não adianta se deitar na cama, uma virada para cá, uma virada para lá, e acabou o homem. Morreu. Só vai acordar no outro dia. Nasceram 3 crianças assim. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Ela queria atenção. E muitas vezes, a casa não estava organizada. E eu me sentia amado? Não. Eu não conseguia nem dar atenção para ela. E ela também não se sentia amada. Olha como faz diferença você entender a sua linguagem de amor e entender a linguagem do amor do seu cônjuge, da sua parceira. Faz ou não faz diferença? Eu tenho propriedade para dizer para vocês que faz muita diferença. Para uma vida de relacionamento a longo prazo, para como Deus tem programado um casamento, até que a morte os separem, isso é fundamental. Agora, se você quer ter um relacionamento, um casamento como a novela das 9, você não precisa nada disso. Você nem precisaria estar aqui. Mas eu tenho certeza que você está aqui hoje. Você tem buscado por respostas no seu casamento, no seu lar, nos seus relacionamentos. Isso não muda só o seu casamento, mas muda os seus relacionamentos, os relacionamentos com os seus pais, com os seus amigos, muda com os seus filhos, entender a linguagem de amor dos seus filhos. Quer completar alguma coisa? Pode falar. E para quem não sabe, então, as outras linguagens de amor, só para dar uma
pincelada. São palavras de afirmação. Então, tem pessoas que se sentem amadas quando elas recebem uma palavra de afirmação, um elogio, um incentivo. Outras pessoas se sentem amadas quando elas recebem presente. E nesse caso não precisa ser um presente com valor monetário, mas um presente, uma cartinha, uma flor, um bombom. Ela se sente muito amada porque ela foi lembrada. E essa é a minha segunda linguagem de amor. Só para... Não por nada. Fala, Deus. Ouro também, né? Presente. Ouro. E a outra linguagem qual que é? O celular apagou. Falta uma. Toque físico. Alguém me Isso. ajudou? Toque físico. Toque físico. Então, você pode daqui a pouco estar fazendo, dando palavras de afirmação, dando presente, fazendo atos de serviço, mas não tem o toque físico. A pessoa talvez não vai se sentir amada. Como que ela vai amar sem se sentir amada? Bem difícil, né? E homens, não confunda toque físico, tá? A gente tende a misturar as coisas. Não tem nada a ver com isso. Tá? Sei que a mente de vocês foi longe aí. É isso? Posso falar? Fala, por favor. Agora é minha parte. Não me deixa no vácuo. Agora é minha parte. A identidade de uma família apostólica, de um lar, deve ser a identidade de Cristo. Como que é a identidade de Cristo? Amor, perdão e cada um no seu lugar. Na mesa se forma a identidade da família. Amém? Na mesa, eu digo assim, Jesus ele teve muitos momentos na multidão, né? Com multidão, mas ele tinha um momento só com os 12. Um momento de mesa, um momento de intimidade. Então nós temos que ter isso na nossa casa. Porque muitas vezes a nossa casa ela esteve cheia de gente, todos os dias da semana. Muito cheia, era todos os dias gente. E nós não tínhamos intimidade na nossa casa, com a nossa família. Sabe quando você guarda algo na tua prateleira lá, no teu armário? Eu gosto de guardar os copos todos viradinhos assim para cima. E quando tem muita gente na nossa casa, começa a ficar diferente, as coisas ficam de uma outra forma. E os copos estavam todos virados para baixo. E por que eu falo isso? Porque no mundo espiritual, a tua casa ela vai ficando com uma atmosfera diferente. As pessoas que vêm de fora, elas trazem uma cultura de fora. E a tua casa começa a absorver uma cultura de fora. E daqui a pouco, a tua casa não tem mais identidade. A identidade de Cristo. Então, começa mexendo nos copos e daqui a pouco a pessoa está mexendo na tua vida. Daqui a pouco aquela pessoa está tão íntima da tua casa que ela começa a te dar conselho. E um dia você está meio chateado e você diz, eu não estou bem. E ela vai dizer, faz o que te faz feliz. Mas nem sempre o que nos faz feliz é o que nós temos que fazer. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é lícito. Então, nem tudo que a felicidade... O povo está lá no outubro. Talvez eles estão achando que eles estão felizes. Mas daqui a pouco eles estão destruindo o casamento. Daqui a pouco eles estão destruindo a saúde. E estão achando que estão felizes. Então, nem tudo que nos faz feliz é o que nós temos que fazer. Então, cuidado. Fala junto comigo. Cuidado com as vozes que você ouve. A sua casa precisa ter a cultura de Cristo. Sua casa precisa ser um templo de oração e adoração a Deus. Amém. Amém? Esses dias eu estava na minha casa, eu tenho um lugar no meu quarto, mas eu tenho um lugar na sala,
que é o meu templo de oração. E um dia eu estava lá conversando com Deus e eu disse: Senhor, daqui a uns dias eu saio dessa casa. E aí ele disse assim: essa casa é um templo de oração. É o meu templo. Às vezes eu falo para o Robson: hoje de manhã eu estava aqui no meu templo de adoração, porque eu gosto de estar sozinha lá e de estar orando sozinha. E daqui a pouco eu estou orando, e daqui a pouco eu já estou no chão e já estou chorando, e já estou gritando, e daqui a pouco eu já estou chamando à existência coisas que não existem ainda aqui, mas no mundo espiritual eu posso chamar elas. Amém? Então, a sua casa tem que ser um templo de adoração a Deus e não aos teus problemas. Porque muitas vezes a gente recebe tantas bênçãos, mas acontece uma coisa e aquilo vira o centro da nossa vida. Nós começamos, parece que, a adorar aquele problema. A pessoa te pergunta: como é que tu tá? E tu? Tô bem, mas sabe aquela unha encravada? Cara, tem 10 dedos do pé, mas tem uma unha que está encravada. Tu vai falar daquela uma. Não é assim? Tá tudo bem, mas tu bate o dedinho no pé. Tu lembra todo momento daquele dedinho que está doendo. Tu não lembra dos outros 9 que estão bons. Muitas pessoas na Bíblia ficaram conhecidas pela sua dor. A gente não vê o nome delas. A mulher do fluxo de sangue, o coxo, o cego, o endemoniado. Eles ficaram conhecidos pela dor deles. E eu quero te perguntar nessa noite: como você quer ser conhecido? É pela tua dor? Ou é pelo que tu carrega? Pelo que tu ama? Qual que é o legado que você quer deixar? Eu aprendi aqui nesse lugar o legado que eu quero deixar para os meus filhos. É um legado de amor a Cristo. Né, Júnior? Não sei onde é que está o Júnior, mas ele sabe, ele sabe, né, Júnior? Que os nossos filhos vão estar. Nós aqui, nossos filhos aqui, em nome de Jesus. Loucos por Jesus. Amém? Então, eu falei esses dias, acho que para um filho meu, não lembro, como são 3, não sei para qual deles que eu falei, eu disse: a minha Bíblia, eu tenho 2, mas as 2 eu gosto de anotar, de sublinhar, de deixar ali a minha marca, o meu ponto de vista, porque é o meu legado. Não tem nada aqui que eu possa deixar. Muitas pessoas se preocupam: eu quero deixar um terreno para o meu filho, eu quero deixar uma casa, eu quero deixar uma herança. A herança que eu quero deixar para os meus filhos é Cristo. É o amor por Ele, é a obra dEle. Porque tudo que nós fizemos aqui, um dia vai se terminar. Não é? As coisas materiais, um dia elas vão se terminar. Mas as coisas que nós fazemos para Jesus, isso não tem nada que pague. Amém? Então, eu quero deixar para vocês essa pergunta: qual legado você está deixando para os seus filhos? É um legado de murmuração ou é um legado de adoração? É adoração a Deus ou aos teus problemas? Não, eu vou falar mais um pouquinho aqui. Voltando, pessoal, a questão de como você vai melhorar, vai aperfeiçoar o seu relacionamento consigo mesmo e com a sua parceira, com o seu parceiro, com a sua esposa, seu marido. Aqui tem mais um livro. O pastor me indicou na sexta-feira aqui: Robson, esse livro é muito bom. Eu imediatamente comprei e já comecei a ler ele. Porque o meu casamento merece o maior dos meus investimentos.
E eu faço essa pergunta para você: o seu casamento, qual o investimento que merece? A sobra? A sobra de tempo, a sobra de recurso? O primeiro milagre de Jesus na Bíblia, relatado na Bíblia, foi num casamento. Se Jesus não estivesse naquele casamento ali, tudo teria se perdido, porque o vinho tinha terminado antes do fim da festa. O pastor já pregou isso aqui, não vou pregar de novo. Mas quando nós temos Cristo no nosso casamento, no nosso relacionamento, tudo é melhor. E não é no início, é no fim. E o meu casamento está muito longe do fim. E eu tenho vivido tantas bênçãos ao lado da minha esposa. Nós temos sido tão abençoados por Deus. Nossa família tem sido tão abençoada, porque nós permitimos que Deus entrasse. Há 10 anos atrás, nossa família passava por necessidade financeira, aonde nós tínhamos que nos vestir com roupas de doação. Nós saímos para almoçar nos finais de semana na casa dos nossos pais, recolhia o que sobrava da mesa, botava nos potes, nas Tupperware de sorvete. Você vai dizer que vocês não têm Tupperware de sorvete? Eu tenho um monte lá em casa. Mas já tem umas Tupperware melhor já, né? As de verdade já tem. Já começaram a chegar. Tem umas irmãs aí que vende. Mas o que eu quero dizer com isso? Há 10 anos, nós começamos a conhecer Jesus de fato. Permitimos que Ele entrasse na nossa casa e que Ele realmente fizesse o papel dele e eu o meu papel. Porque até aquele momento, eu como homem, eu queria resolver tudo na força do meu braço. E vamos combinar que não é grande, né? Mas eu era um cara extremamente orgulhoso. Não aceitava ajuda, opinião. E principalmente, eu não aceitava a opinião da minha esposa. Eu não queria ouvi-la. Porque isso para mim era ferir demais o meu orgulho. Um homem que não consegue dar honra para sua esposa. Isso só acontece quando você permite que Jesus entre dentro do seu coração e quebrante verdadeiramente o seu coração para que Ele faça a obra dele na sua vida. Eu gostaria de trazer para vocês aqui agora, nesse momento, a forma como nós homens pensamos e como as mulheres pensam. Vou tentar trazer de uma forma divertida, para não ficar pesado, mas tragam isso e absorvam isso como uma verdade. Está acabando, calma, está acabando. Vou trazer rapidamente aqui. Hoje peguei o livro que comprei na sexta-feira, por indicação, e indico para vocês comprarem também, homens e mulheres, comprem as 5 linguagens do amor, comprem este livro aqui, O Propósito e o Poder do Amor e do Casamento. É importantíssimo. Aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Viva a diferença. Viva a diferença. Não é mate a diferença, é viva. Vou pegar alguns tópicos aqui
que traz o autor Miles Monroe. Os homens e as mulheres possuem diferentes proporções hormonais que fazem com que pensem e se comportem de maneira distintas. Por ter determinado que o homem seria o chefe da unidade familiar, Deus o dotou química e hormonalmente para o pensamento lógico. O homem funciona pela lógica. A mulher, por outro lado, funciona com a resposta emocional. O equilíbrio químico e hormonal de seu corpo faz com que ela opere a partir de um centro baseado nos sentimentos. Em virtude de ambos os sexos possuírem tanto hormônios masculinos como femininos, os homens, lógico, têm um lado emocional e as mulheres emocionais têm um lado lógico. Em geral, todavia, homens e mulheres veem o mundo de acordo com a sua forma de funcionar. Os homens a partir do centro lógico e a mulher a partir do centro emocional. Tudo certo até agora? Tranquilo? Estão entendendo? O homem é lógico e mulher é emocional. Nenhuma novidade até agora, né? Sim ou não? Sim ou não? Ah, muito bem. Vocês estão quietinhos aí, hein? Vamos lá. Diferenças. 15 diferenças fundamentais entre homens e mulheres. Riem, tá? Por favor, não me deixem aqui sozinho. O homem é um ser que pensa de forma lógica e a mulher de uma forma emocional. Ok. Segundo, para uma mulher, a linguagem falada é uma expressão do que ela está sentindo. Para o homem, a linguagem falada é uma expressão do que ele está pensando. Uma mulher diz o que está no seu coração. Faz mais sentido? Ao passo que o homem diz o que está na mente. É divertido, eu falei que ia ser divertido. 3. A linguagem que é ouvida por uma mulher é uma experiência emocional. A linguagem que é ouvida por um homem é a recepção da informação. Quando uma mulher fala, embora possa estar expressando o que sente, um homem irá geralmente ouvir o que diz como uma informação. Ela só está me informando o que ela está falando, né? Mas na verdade ela está derramando o coração. Quando um homem fala, mesmo que ele estiver dizendo o que está na mente, uma mulher geralmente irá ouvir suas palavras em um nível muito mais pessoal e profundo. Cuidem de como vocês falam o que falam para as mulheres. Elas vão absorver no coração. Se você disser para ela, eu acho que essa roupa não caiu bem, você está dizendo que ela é feia. É verdade. 4. As mulheres tendem a interpretar tudo de forma pessoal. Os homens tendem a interpretar tudo de forma impessoal. Essa aqui é profunda, viu? Esta diferença está na maneira onde os homens e mulheres funcionam. Os homens são seres lógicos e as mulheres são seres emocionais. Tá? Isso aqui já foi... Tá, vamos passar para 5. Isso não fez muito sentido agora. As mulheres estão interessadas nos detalhes, aquilo que interessa. Os homens estão interessados no fundamental, no resumo, na síntese. Vai logo para o final, vai. Não quero saber se o copo foi mamãe que me deu. Tu é homem? Ô, louco. Nas coisas materiais, as mulheres tendem a olhar apenas para as metas. Os homens querem conhecer os detalhes, como executá-la.
É verdade. A Cris apareceu uma vez com um cartaz de meta. Rapaz, eu olhei para aquilo e disse, meu Deus do céu, essa mulher bateu a cabeça. Como é que nós vamos realizar isso aqui tudo? Pois a gente realizou. Nas coisas espirituais ou intangíveis, os homens olham para as metas. As mulheres querem saber os detalhes de como executá-las. Faz sentido isso para vocês? Faz, né? Rapaz, pensa num final de semana turbulento que eu tive. A mente de um homem é como um arquivo. A mente da mulher é como um computador. Mostre a um homem um problema ou uma tarefa que precisa ser feita e ele irá pegar a informação, armazená-la em sua mente, fechar a gaveta e lidar com ela quando ele puder, é só quando ele puder. Enquanto isso, ele continua com outras coisas. Uma mulher irá identificar um problema, uma tarefa e como um computador que está funcionando o tempo todo, não irá relaxar até que o problema seja resolvido ou a tarefa seja concluída. Tá? Fez sentido para alguém aí, Jean? A casa de uma mulher é uma extensão de sua personalidade. O trabalho de um homem é a extensão da sua personalidade. 10. Os homens podem ser nômades, as mulheres precisam de segurança e raízes. 11. As mulheres tendem a se sentirem culpadas. Os homens tendem a se sentir ressentidos. Aqui tem uma palavra, aqui tem uma chave muito importante. Porque a mulher, como ela é centrada nas emoções, tudo ela recebe, ela absorve e ela se culpa por tudo. O homem joga a responsabilidade para os outros. E isso começa lá na fundação do mundo, aonde Adão jogou a responsabilidade para cima de Eva. Foi ela que comeu a maçã e me deu. Foi ela que comeu o fruto, não a maçã, perdão. Foi ela que comeu o fruto e ela me influenciou a comer também. Homens, não sejam como Adão. Sejam como Deus, pois Ele vive em cada um de vocês. 12. Os homens são estáveis e firmes, as mulheres estão sempre mudando. Sim ou não? Sim? Não? Vai ter DR hoje. As mulheres tendem a se envolver mais fácil e rapidamente do que os homens. Os homens tendem a ficar com um pé atrás e avaliar antes de se envolverem. Por serem centrados nas emoções, as mulheres têm mais capacidade para se envolver rapidamente. Já os homens não, né? Os homens já ficam sempre com um pezinho atrás. O que esse cara quer de mim? 14. Homens precisam ser lembrados repetidamente. Vou ler de novo. Homens precisam ser lembrados repetidamente. Mulheres não se esquecem de nada. Mas não vão se achando aí, tá? Tem explicação aqui. A mente de um homem é como um arquivo. Qualquer coisa dita a ele é arquivada para posteriormente ser resolvida. Só porque ele não age imediatamente não significa que ele não vai fazer. Ele simplesmente armazenou a informação. Tem que lembrar de 6 em 6 meses só. E por isso que
com muita frequência parece que o homem precisa ser lembrado repetidamente. A mente de uma mulher é como um computador que nunca se esquece de nada, mas a mantém pronta para se recordar imediatamente quando exigido. Isso dá um trabalho para vocês, né? Nossa, o senhor não desliga nunca. É natural. Calma, relaxa, calma. É algo automático, é natural. Qualquer uma destas qualidades pode ser negativa ou positiva, dependendo da situação. Tá? Então, mulheres, não precisa lembrar de tanta coisa. Quinta, os homens tendem a se lembrar do fundamental, das coisas, em vez dos detalhes. Tá bom? É do fundamental. As mulheres tendem a se lembrar dos detalhes e algumas vezes distorcem o fundamental. É semelhante à antiga controvérsia. Ele disse, ela disse. Os homens tendem a se lembrar das conversas ou eventos de forma geral, ao passo que as mulheres se lembram dos detalhes específicos com a precisão de um raio laser. Gente, eu quis trazer essas diferenças aqui de uma forma mais engraçada, de uma forma mais em tom de brincadeira, mas isso é muito importante dentro do nosso relacionamento, sabermos os limites de cada um, sabermos como funciona o homem, como funciona a mulher, para que de fato a gente consiga ser homem e mulher segundo o coração de Deus. Amém? Quer concluindo então? Estamos indo para a conclusão agora, tá? A equipe, se quiser, pode subir já. Em Zacarias 4:10, na primeira parte ali, vai falar assim: não desprezem os pequenos começos. Então, se você está começando algo hoje, nós fomos um pequeno começo. E hoje nós desfrutamos de abundantemente todas as áreas da nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Amém. Então não despreze os pequenos começos. Se você está começando algo, seja na área profissional, seja na área conjugal, não despreze esse pequeno começo. Não compare a sua família a outras famílias. Cada família é única. Você nasceu na família certa ou você está na família certa. E eu digo também para os filhos jovens e filhos adultos também, não sejam tão duros com os seus pais. Talvez vocês estão exigindo deles algo que eles não têm, que eles não aprenderam. Algo que, uma forma de amor que eles não sabem te dar, mas eles te amam. Os pais te amam, às vezes eles te amaram tanto que talvez eles tiveram que te colocar numa outra família para você ter melhores condições de vida. Então não se sinta rejeitado. Você é amado, você foi amado acima de tudo por Deus. Mas entenda o amor dos seus pais. Às vezes você quer que ele ame de uma forma e ele sabe amar de outra. Às vezes é cuidando da sua comida, da sua casa. É uma forma de amor. Então vocês entendam também a parte dos pais. A gente normalmente quer amar os filhos de uma maneira e se preocupa tanto em como fazer eles se sentirem amados, mas hoje eu faço o contrário. Eu peço para os filhos, olhem para os pais de vocês de uma outra maneira, com mais amor, porque quando nós julgamos os nossos pais, a palavra fala, a Bíblia fala, conforme julgais, será julgado. Então você está julgando os seus pais que não te deram talvez o que você precisava, o que você queria naquele momento.
você está atraindo aquilo. Você está julgando, você também vai ser julgado dessa maneira. Então não existe uma família perfeita. Existem famílias imperfeitas buscando o único que é perfeito, Jesus. Amém? Então nessa noite nós queremos te encorajar no seu pequeno começo ou nos seus recomeços. Podem se colocar de pé, pessoal, para a gente ir finalizando. E nós queremos então te encorajar nos seus pequenos começos, nos seus recomeços. Talvez o que aconteceu no passado, você ainda está preso lá. Mas lembra que a palavra diz: as coisas passadas já se foram, ficaram para trás, eis que tenho novas coisas. Sim, diz o Senhor. Talvez Ele quer te dar coisas novas nessa noite, mas você está preso em algo que aconteceu há 20, 30, 40 anos. Você precisa liberar um espaço. Você precisa liberar um espaço para o novo de Deus. E você precisa deixar algo hoje aqui. Deixar hoje aqui o medo, a mágoa, um relacionamento que não deu certo. Deixa todo esse peso hoje aqui. É um convite que eu quero te fazer. Porque nós tivemos que deixar. Nós passamos por todo o deserto que nós passamos. E não foi por acaso, foi porque Deus tinha um propósito na nossa vida, assim como Ele tem na tua. Não sei o que tu tem passado, como você chegou com seu coração aqui hoje. Mas de uma coisa nós sabemos: Ele pode te curar. Aleluia! Amém? Então, pastor, então comece a orar, a clamar aí do seu lugar, pedindo para o Espírito Santo te mostrar o que você tem que deixar hoje aqui. O que está atrapalhando do Senhor agir no teu coração. O Senhor, Ele não age onde tem medo, Ele não age onde tem mágoa, Ele não age onde a frustração reina, a ansiedade reina. Ele não pode agir se você não deixar essas coisas. Então vai orando no teu lugar, pedindo para o Senhor te mostrar o que você tem que deixar hoje aqui. As coisas do passado já se foram. Não carregue, mas você não precisa mais carregar. Se algum dia alguém te falou, você nunca vai esquecer. Hoje eu te digo, tem coisas que você pode esquecer e deixar para trás. Aleluia! Deixa para trás toda a frustração, todo o abandono, toda a rejeição. Tem coisas que você não precisa sentir, você tem que escolher. Você tem que escolher, é uma escolha você viver uma vida nova. É uma escolha deixar para trás tudo aquilo que te machucou, tudo aquilo que te feriu. É uma escolha. Escolha nessa noite. Para de carregar os teus pais nas costas por tudo aquilo que eles te falaram na infância ou te fizeram. Talvez eles tiveram que te deixar com outra família. Perdoa eles nessa noite. Deixa isso no altar, nos pés da cruz, como um ato profético.